Ed está entrando agora. Olá, meu amigo, tudo bom? Olá, boa noite. Desculpa a demora, eu tive um pequeno probleminha aqui em casa, mas já está tudo certo. Acabamos de entrar agora, tá bom? Que bom. Então vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos que já estão pegando o hábito de nos acompanhar às segundas-feiras com esse programa criado para conversarmos sobre o Espiritismo. Inclusive colocamos o nome Diálogo Espírita, dando a possibilidade desses irmãos que nos acompanham de fazer perguntas, fazer comentários, para que a gente possa dialogar. E o slogan do programa é Conversando a gente se entende. E como se entende, viu? Não é não, Ed? Sim, é verdade. Tá me ouvindo Olha, bem? estou ouvindo bem, o áudio e o vídeo estão excelentes. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Ed Moura, lá de Brasília. O teu canal, Ed, qual é o endereço dele? É o Somos Espiritismo. No caso do Instagram é Somos Underline, é aquela linhazinha de baixo, Somos Underline Espiritismo. Pronto. É um canal que trata sobre espiritismo, fala sobre espiritismo. Eu já dei uma entrada lá, existem temas atuais discutidos sobre uma visão espírita. Muito interessante. Eu convido as pessoas aí para visitarem, se inscreverem no canal, que vale a pena. Né? Tem É, assuntos interessantes e atuais. é um canal que ele é eminentemente para a divulgação da doutrina espírita e estamos presentes tanto no Instagram quanto no Facebook e YouTube também. É, é igual tá, o nosso também está assim. Nós temos a nossa conta no YouTube, no Instagram e no Facebook. Só não temos no Twitter, nós não temos ainda não. Mas é isso aí. A nossa amiga Ruth vai nos auxiliar, vendo aí as mensagens que os nossos amigos enviam. E, e já tem alguma coisa aí, Ruth, para gente? Alguma novidade? Primeiro, boa noite ao Ed. Seja bem-vindo, Ed. Obrigado mais uma vez por estar conosco na noite de hoje. Boa noite aos nossos irmãos que estão presentes nesse momento. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Né? O E Ed vai fazer um apanhado geral do capítulo, né, Ed? Vai fazer uma síntese do capítulo. Interessante. então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá bom, quem é que já está aí conosco, Ruth? Tá a nossa amiga Edna Nascimento, a dona Ivana, o Castelo Branco, a Regina Fialho, a Edilene Rodrigues e a Edneide Rodrigues, até o momento. O pessoal está chegando aí. A Edna Nascimento, vamos falar, foi a pole position. Foi a primeira a chegar, entendeu? Vai merecer um prêmio. Ou seja, um abraço fraternal do Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg, por ter sido a primeira a chegar. A dona Ivana foi a segunda, também recebe nosso abraço. Ou seja, todos que estão chegando recebam nossos abraços fraternais do Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg, que inclusive amanhã estará completando 19 anos. 19 anos de divulgação espírita. Então, nós teremos uma live especial, mas no final a gente faz a divulgação. Vamos iniciar, que o Ed tem muita coisa boa para falar para a gente. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus a oportunidade de nos conceder essa possibilidade de nos reunirmos em torno do Cristo para estudarmos a sua mensagem
à luz da doutrina espírita. Que essa mensagem possa calar fundo nos nossos corações. E que tenhamos a coragem e a determinação para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que possamos ser luzes, como disse Jesus, para iluminarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que as nossas palavras sejam palavras de incentivo, de acalento, de consolo, para que possamos, assim, trabalhar na seara do Cristo, que só pede uma coisa de nós: amarmos ao próximo como a nós mesmos. E nesse momento, Senhor Jesus, felizes, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, nesse clima de fraternidade, de paz, iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Vamos lá, né? Então vamos iniciar, só para que a gente possa fazer uma sintonização com a espiritualidade amiga. A Ruth vai ler um trechinho só, né, Ruth? Vamos ler um trecho do início do capítulo e a gente já passa a palavra para o nosso amigo Ed Moura. Ed, eu vou fazer uma pergunta. Você está saindo do script, né? Vou sair um pouco do script. Se por acaso, durante a sua exposição, houver alguma pergunta sobre o tema, a gente pode passar essa pergunta para você responder? Sim, por favor. Isso aí não vai te atrapalhar, não, né? Não, de maneira alguma. Pronto, então tá legal. Então, se por acaso aparecer durante o percurso da exposição uma pergunta, a gente dá uma pausa e você faz os comentários, tá bom? Tá certo. Vamos lá, Ruth? Vamos lá? Eu vou fazer a leitura do item 1, como o Ed vai fazer um apanhado desse capítulo, né? Isso. Eu vou fazer a leitura do item 1 para saber o que é que a gente vai estudar na noite de hoje. E esse capítulo, o primeiro, Não Vim Destruir a Lei, ele trata as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, e depois vem as instruções dos espíritos com a nova era. E o item 1 é o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. A mensagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, e eu passo a palavra para o nosso amigo Ed. Perfeito. Muito obrigado, viu, Ruth? Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui novamente, né, junto com o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, para falar de uma passagem assim, tão boa, tão interessante, que é essa do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Segundo estudos que nós já fizemos, pois nós temos uma roda de estudos do Evangelho lá no Instagram, e nós começamos a estudar desde a folha de rosto e a estrutura, que é o sumário, e estamos dando prosseguimento. Nós, por meio desse estudo, descobrimos que os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são de fundamental importância para o entendimento completo do restante da obra. Quais são esses 4 capítulos? O primeiro é Não Vim Destruir a Lei, que é o que nós vamos abordar aqui nesta noite. O segundo é Meu Reino Não É Deste Mundo. O capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E o 4º, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, senão nascer de novo. Então, esses 4 primeiros capítulos, eles são de suma importância
para quem quer entender o Evangelho, assim, no sentido de estudar. Sabemos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um livro que muitos usamos assim, abrindo aleatoriamente para ler uma passagem e fazer uma prece, fazer um culto do Evangelho no lar. Inclusive, foi o que nós acabamos de fazer aqui em casa, né? Nosso culto no lar é às segundas-feiras, às 19 horas. E assim a gente o fez, né? Como eu estou dizendo. Mas, sobre o nosso tema, não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa que faz parte da codificação kardeciana, que é, na verdade, assim, um ensinamento vindo dos espíritos, estes que são as vozes do céu, como diz no prefácio da própria obra. Isso que Jesus disse, como a Ruth já falou, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 e 18. Então, nós temos as 3 revelações, não mais que isso, 3 revelações. A primeira veio com Moisés, e a segunda revelação já veio também personificada no Cristo, nosso Jesus, né, nosso mestre, modelo, né, de perfeição. Já a terceira revelação ela já não é personificada em ninguém. Ela é fruto do ensinamento dos Espíritos. Então, não é correto dizer que a primeira revelação é Moisés, a segunda é o Jesus e a terceira é Allan Kardec. Não, não é. A terceira é o Espiritismo, ou doutrina espírita, como queiram, né? E convém também dizer que Moisés, ele é uma pessoa assim, muito assim, sui generis, né, nos seus conhecimentos, porque ele foi adotado pela filha do faraó e ele passou a ser criado por este, né, por todo aquela família, aquele conjunto de pessoas que fazia parte lá da cúpula do Antigo Egito. E nós bem sabemos que o Antigo Egito até hoje nos causa assombro devido ao avanço tecnológico e científico que eles tinham. Tanto é que até hoje nós, homens, não conseguimos entender como que eles conseguiram ter tanto avanço naquela época. Então, e eu falo isso porque até dentro da nossa ciência existe um ramo chamado egiptologia, que é justamente, são pensadores que se debruçam sobre essa causa do Antigo Egito, estudar os hieróglifos, as pirâmides, as medidas, os conhecimentos que elas trazem, monumentos como a Esfinge e tantos outros assim que até hoje realmente para nós é um enigma. E bem sabemos que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, os antigos egípcios são oriundos de Capela. Capela, que é uma constelação com vários planetas que estavam já passando por uma condição de provas de expiações para o mundo de regeneração. Então, esses espíritos rebeldes foram trazidos para cá, para o nosso mundo, que estava entrando ainda numa condição de provas de expiação. Para quê? Porque eram espíritos muito, mas muito avançados em tecnologia e ciência, mas não tinha nenhuma moral, não tinha nenhum amor. Então eles vieram para cá, para uma terra inóspita e um lugar sem nenhum avanço ainda. Para quê? Para contribuir, ou seja, dar o seu conhecimento, passar o seu conhecimento. Tanto é que está aí, nós temos aí as heranças deixadas por eles, né, lá no próprio Egito mesmo. E assim aprender a ser mais humilde, a ter mais moral, né, desenvolver a moral, o amor e tudo mais, né? Então, assim, Moisés bebeu nessa fonte. Só que Moisés teve um momento em que ele estava lá e viu um escravo que fazia parte do povo eleito, ser agredido por um egípcio. E ele interviu contra essa agressão. A partir disso, houve um desentendimento entre ele e o faraó. Então, desse entendimento, começou a vir aquelas 10 pragas que a gente fala. São frutos de quê? As 10 pragas? A mediunidade de Moisés. Sim, Moisés era médium de efeitos físicos. Tanto é que aconteceram essas 10 pragas, e também, depois, quando ele estava conduzindo aquele povo, um povo muito rebelde, um povo, assim como diz o próprio Espírito aqui no Evangelho, um povo semi-selvagem, ele, quando subiu ao Monte Sinai, passou algum tempo lá, e com o poder da sua mediunidade, escreveu os 10 mandamentos em duas tábuas, fala tábuas, né, mas é pedras, e ele escreveu e trouxe isso aí, tudo fruto da sua mediunidade também. Então, sempre é bom dizer isso, que Moisés tinha um conhecimento muito grande. Então, para ele passar esse conhecimento para aquele povo, durante 40 anos que eles ficaram transitando para chegar até Canaã, que é a terra prometida,
Moisés foi instruindo eles, como um verdadeiro líder faz, né? Foi instruindo e tirando as dúvidas daqueles que vinham perguntar para ele de onde veio o mundo, de onde veio o sol, de onde veio a lua, de onde nós viemos. É uma necessidade do homem saber a sua origem, saber por que existem as coisas. Então Moisés contou da forma que a gente viu lá no livro de Gênesis, dividindo tudo em 6 dias, que Deus criou tudo no primeiro dia fez isso, no primeiro dia fez a outra coisa, a água, fez a natureza e descansou, né, no 6º dia. E a gente sabe que hoje em dia a ciência, de certa forma, ela confirma isso, porque nós temos os 6 períodos geológicos que, se a gente for ver, era como se cada dia fosse um período geológico. Só que Moisés não tinha como explicar isso para aquele povo, então ele tinha que falar dia. Porque se Deus criou a luz num dia, então não tinha dia se Deus criou a luz naquele. É meio paradoxal, mas é aquela coisa. Como a gente explica para as crianças a origem das coisas? A gente também cria historinhas, né? Porque as crianças ainda não têm capacidade de entender, né, certas coisas. Então a gente cria uma fábula, cria um mitozinho, uma lenda ali. Mas depois ela vai desenvolvendo, vai crescendo, a gente vai explicando. Vai, oh, peraí, não é assim. Olha, eu falei isso porque você não entendia, mas é isso assim, assim. Então Moisés fazia isso. E a verdade, quando ela é para existir, ela sempre existe todo sempre. Então sempre aparecem os emissários. Um vem e fala uma coisa, mas não fala tudo, porque nós não temos capacidade de entender. Aí vem o outro missionário e fala mais um pouquinho sobre aquilo. Aí a gente já começa a entender um pouco. Aí depois vem, né, mais missionários e vão falando sobre a mesma coisa, só que estendendo, ampliando. A verdade, ela não vem assim de uma vez, pum, e pronto. Não, ela vai sendo dita, né? Isso é um ensinamento que o Evangelho mesmo nos traz e Allan Kardec deixa muito claro isso em suas obras. Então, o povo hebreu, que é o chamado povo escolhido, ficou sendo escravo durante 400 anos lá no Egito. Então, assim, foi tempo suficiente para deixar aquele povo bem embrutecido mesmo, bem assim, à beira da barbárie mesmo, assim, pelo jeito. E Moisés precisava ser duro, precisava ser rígido, né? Então, assim, quando Moisés foi seguindo aquele povo, ele criou suas leis. Teve as leis divinas, que são os 10 mandamentos, e as leis civis. Os 10 mandamentos faz parte da lei natural, a lei de Deus, lei imutável, que o sentido dela não muda, o que muda é a forma. E tinha as leis civis. Leis civis vão mudando de acordo com o passar do tempo. Então, se nós formos olhar lá em Êxodos, capítulo 20, versículo 21, a gente vai encontrar a lei sobre os escravos, lei civil que Moisés criou lá para tratar escravos, pois depois que eles estavam já instalados, havia sim escravidão. E também em Êxodos 20, versículo 22, tem como se deve tratar os ídolos e os altares, né, falar sobre a adoração. E também nesse mesmo versículo tem a lei acerca da propriedade, como que a propriedade era como se lidava com a propriedade naquela época. São leis que, claro, já foram superadas há muito tempo. Por quê? Porque são leis civis, leis materialistas. Agora nós falamos sobre a lei, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é aquele: eu sou o Senhor, o vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo na terra. Não adorareis e nem lhes prestareis soberano culto. Esse é o primeiro mandamento. Agora, se a gente pegar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá as leis morais, que são 10 também. Então, a gente tem a lei de adoração. Então, a lei de adoração, ela vem explicar mais ou menos esse primeiro mandamento aqui de Moisés. O que agrada mais a Deus quando se fala em adoração? É aquele culto externo? É o sacrifício de animais? É a oração com palavras bonitas, rebuscadas, dignas de um poeta, com muita habilidade mesmo nas palavras? Não. Na lei de adoração a gente vê que lá fala que o que mais agrada a Deus é quando a gente serve, quando a gente se entrega ao próximo no sentido de ajudá-lo, de elevá-lo. Pois a gente também já vai acabar, né, dando um pequeno spoiler aqui, pois vamos falar de Jesus
amar o próximo como a si mesmo, é a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos uma triangulação, né? Tem eu, tem o próximo e tem Deus aqui em cima. Então, se eu quero chegar a ter Deus aqui em cima, eu tenho que vir para o lado. Eu tenho que ir ao encontro do meu próximo. Pois sem o meu próximo, eu não encontro a Deus. Mas também sem eu me encontrar, sem eu me amar, eu também não vou encontrar Deus. Porque eu não vou conseguir amar meu próximo se eu não me amar. Então, assim, e nós temos também o segundo mandamento que diz: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, que também tem a ver com essa lei de adoração. Lembrai-vos de santificar o sábado. Olha só que interessante, porque como eles eram escravos, eram pessoas que estavam sempre acostumadas a trabalhar, eles não paravam, não tinha esse momento. Então foi Moisés que ensinou para eles que também cuidar da matéria é bom, mas cuidar do espírito é essencial. E aí a gente tem o quê? Dentro das leis morais? A lei do trabalho. Olha só que coisa mais interessante, né? Tudo no mundo trabalha, tudo na natureza trabalha. Os animais, as plantas, sempre fazendo lá, produzindo o oxigênio. Os animais, a gente vê, não param de elaborar nunca, né? E assim somos nós também. Assim, pelo menos deveria ser, né? Nós não deveríamos parar de trabalhar, né? Então, assim, mas tem um momento que a gente precisa realmente parar, porque o repouso faz parte do trabalho. E eles estão intimamente ligados. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É o mandamento que traz promessa. Sim, exatamente a importância que tem para que nós tenhamos essa honra com pai e mãe. Não é nem amar, não é nem gostar, não é nem assim dar um conforto, não, é honrar. Vai muito além. Vai muito além disso. Aí a gente tem a lei de reprodução, olha que interessante, né? Porque se nós somos filhos, né, naturalmente nós seremos pais, seremos mães, né, também. Então isso tem uma certa ligação. Eu gostaria de dizer que nós não estamos, não é o foco da nossa palestra aprofundar nos 10 mandamentos e as leis morais. Nós estamos apenas fazendo um panorama. E assim tem os mandamentos: não matareis e não cometereis adultérios. É só que adultério e não roubareis. Então, não matareis e não roubareis. A gente vê que existe a lei de sociedade, lei de destruição e a lei de conservação. Olha que interessante. Não prestareis falso testemunho do vosso próximo. Aí a gente vê que tem lei de sociedade, lei de progresso, também nas leis morais, né, que está no livro dos Espíritos. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Está na lei de igualdade. Olha que interessante. E não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Aí a gente vê que tem a lei de sociedade, lei de progresso, a lei de igualdade, enfim, a lei de justiça, amor e caridade. Essa comparação ela é mais ou menos assim, ela não é aquela muito rígida, assim, aquela coisa assim cartesiana, mas a gente vê que existe uma guarda na relação, porque é como se fosse um certo apanhado disso aí. E na época de Moisés era muito comum tratar a mulher como propriedade. Graças a Deus isso mudou, está mudando, vem evoluindo. Infelizmente a gente vê alguns casos aí de mulheres sendo maltratadas e até mortas, né, pelos seus parceiros, mas isso acreditamos seja exceção, porque a maioria de nós, homens, amamos as nossas mulheres e é assim que tem que ser e não pode ser diferente. Assim como ele fala também no capítulo 10, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu asno, nem sua serva. Isso é o que eles tinham de valor na época, né? Então hoje a gente pode assim melhorar isso um pouquinho, né? A gente pensa na casa, pensa na grama do vizinho, né? Por que a gente vai ficar comparando a grama do vizinho com a nossa, né? Comparar a vida do outro com a nossa vida. A nossa vida é boa, sim, assim como a vida do outro também. Cada um tem o que merece, afinal de contas, né? Nós somos hoje reflexo do que fizemos no passado. E quando eu falo passado, pode ser o passado nesta vida, mas também passado em outras vidas. Assim como também o que a gente faz hoje é reflexo do que vai acontecer no futuro. Então está tudo conectado, tudo interligado dessa maneira. E ainda, continuando sobre Moisés, ele, para fazer valer as leis,
ele colocou que no mandamento, não matareis, mas se a gente for olhar no livro, os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustang, Moisés matou 2.000 pessoas para fazer valer essas leis. Porque ele tinha que ser o líder soberano, e era um povo, como a gente vai ver aqui no próprio evangelho, era um povo que era semi-selvagem, era um povo muito rebelde. E, por fim, vamos falar de Jesus agora. A segunda revelação veio personificada também em uma pessoa, em uma personalidade, que é Jesus. A questão 625 de O Livro dos Espíritos diz, na pergunta, Allan Kardec diz, qual é o modelo que nós podemos, né, ter como... Deixa eu ler, né? Acho que é melhor eu ler, porque às vezes falha pode suscitar interpretação, né, duvidosa. Então, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma só: Jesus. E se os espíritos falam que Jesus é tudo isso e até mais, quem somos nós, né, para duvidar? Então não há motivo para duvidar, pois a gente estudando o Cristo em seus ensinamentos morais, a gente vê que ele passava muito, mas muita inteligência mesmo para nós homens. A gente via pelas parábolas e a forma como ele tratava todas as pessoas da sua época, seus contemporâneos, que ele pregava, ele fazia a ortodoxia e a ortopraxia. O que é isso? Ortodoxia, ele dizia o que a lei mandava fazer, o que a lei estava dizendo, né, o que estava escrito. E a ortopraxia, ele praticava. Ou seja, ele falava uma coisa e fazia essa coisa. Ele não era apenas um mero legislador, um moralista frio. Não. O que ele fazia, ele falava. Tanto é que ele ia onde o povo estava. Ele ia justamente para aqueles que precisavam do médico, né? Pois os sãos não precisam de médico. Então ele ia justamente para aqueles. Então, assim, nós vimos lá nas passagens que muitos cegos passaram a ver com ele, mudos passaram a falar, paraplégicos começaram a andar. Enfim, pessoas com obsessão muito forte mesmo, assim, em caso de possessão espiritual, Jesus conseguia fazer com que esses pobres, esses indivíduos, conseguissem se livrar desses espíritos malfazejos. E assim nós vemos também que Cristo deu também condição, deu dignidade, muita dignidade às mulheres. Não fala apenas da mulher adúltera, né, que foi pega em adultério, e somente ela foi apresentada lá aos homens para ser lapidada na pedra. Por que o companheiro que estava adulterando com ela também não estava lá para passar por esse martírio? Então daí a gente vê a hipocrisia dos homens. Mas Jesus, muito sabiamente, o que ele fez? Ele deu um ensinamento que até hoje ecoa em nossas mentes, né, em nossa consciência. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós sabemos que o Cristo, devido ao poder que ele tinha, a superconsciência da qual ele era dotado, ele podia fazer com que aquelas pedras que estavam na mão daqueles homens hostis virasse areia. Ele podia fazer com que a mulher sumisse. Ele podia fazer com que todo aquele ambiente, de repente, sei lá, viesse uma inundação, uma chuva e todo mundo fosse embora. Não. Ele preferiu conquistar o coração de cada um dos que estavam lá. E aí ele trouxe esse ensinamento maravilhoso para a gente. Outra condição que ele eleva a mulher é ao óbolo da viúva. Quando uma senhora muito pobre, imagina, hoje a condição de uma viúva já não é tão fácil, imagina naquela época que a mulher não podia trabalhar. Então uma viúva que tinha um pouco do que ela tinha, ela dava. Deu 3 denários lá no gasofilácio, que fazia aquele barulho quando caía. Então, muitos que eram ricos traziam as suas doações justamente em moedas, que era para fazer muito barulho, para exercitar a sua vaidade. Aí vem aquela senhorinha e coloca 3 denários. E todo mundo escuta aquele barulhinho característico. E todos começam a pensar, começam a cochichar. Aí Jesus vai e chama todo mundo para o ensinamento. Aquela mulher está dando muito mais do que qualquer um que já veio aqui até agora. Pois ela está tirando muito mais do que ela tem para doar. Enquanto isso, os outros dão só o quê? Só o supérfluo. Então, olha só que coisa interessante. E também, mesmo na cruz, ele olhou para sua mãe e falou: mulher, veja o teu filho, filho, veja a tua mãe. Também elevando a condição, né, da mulher, que no caso era sua mãe, Maria.
Então, Jesus é algo assim que eu acho que se a gente fosse ater somente a falar de Jesus, a nossa reunião vai extrapolar horas e horas e horas, e a gente não vai conseguir, porque também não tem como, né, nós darmos uma conotação terminante a todos os ensinamentos que Cristo nos deu. Mas olha só, voltando à lei mosaica, ela tinha um caráter essencialmente de disciplinar e punir. A lei mosaica era isso. E o objetivo era dominar pelo terror, porque se não fosse assim, Moisés ia ser consumido por aquele povo, ia ser esmagado por aquele povo. Já Jesus, o nosso Cristo, ele traz uma nova visão sobre Deus. Pela primeira vez, nós, homens, ouvimos alguém falar que Deus é Pai. Até então isso não existia, não acontecia. Não tinha essa coisa de Deus ser Pai. E também Jesus trouxe a visão para nós da vida futura, o reino dos céus. Que reino é esse? Reino dos céus. Sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, onde você vai construir o reino de Deus aqui na Terra? Eu vou construir no coração de cada homem. Então, isso deixava as pessoas assim muito acabrunhadas na época, porque eram coisas assim que tocavam o fundo do coração e ninguém conseguia entender. É como se fosse aquele choque anímico de amor que o espírito recebe quando está na mesa mediúnica e chega a desmaiar de tanto amor que ele recebe. Assim acontecia naquela época. E claro, Jesus não veio destruir a lei nem os profetas, mas dar-lhe cumprimento, como a nossa irmã Ruth falou, né, no início da nossa palestra aí. Jesus veio adaptá-la à evolução da humanidade, porque já tinha, entre Moisés e Jesus, já havia passado 2000 anos, então a humanidade já não era mais a mesma. Aqueles homens que lá se uniam lá naquela região, já não eram mais aqueles escravos semi-selvagens e brutos, já eram homens que gozavam de evolução. Então Jesus já podia trazer esses ensinamentos, essas inovações espirituais, né, que já podiam ser entendidas, né? Claro, não por todos, né? Mas a maioria entendeu. Pelo menos assim ouviu. Então, assim, Jesus pega a lei de Deus e o que ele faz? Moisés tinha dado 10 mandamentos para ela, né? Jesus resume em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Toda a lei, todos os profetas estão aí. Ele mesmo falou isso. Então, assim, a lei natural, a lei de Deus está aí, né? E a gente pode conferir isso em Mateus, capítulo 22, verso 34 a 40. E também Jesus disse, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota e o último ponto, ou o último tio, né? Iota, na língua hebraica, é uma letra que parece uma vírgula, de tão pequena que ela é. Ela assim, é quase uma vírgula. Se a gente não tiver olhos atentos, a gente vai pensar que é uma vírgula. De tão pequenininha que ela é. Então, o que ele quis dizer com essa parábola? Que tudo, mas tudo tem que ser cumprido, até os mínimos detalhes, até aquilo que às vezes passa imperceptível pelos nossos olhos. Para quê? Porque senão a terra não passará. Mas passará? Que passará? Passará para onde? Nós estamos no mundo de provas e expiações. E a terra não vai passar para uma condição próxima, que é o mundo de regeneração, sem que tudo esteja cumprido. Então é isso. Desde lá daquela época, lá 2000 anos, já comparando conosco, nós aqui, né? 2020 anos atrás, ele já falava isso, porque o mundo já estava na condição de provas e expiações. Então Jesus sabia que os tempos estavam chegando, eram chegados, em que aí havia transformação. Então o homem ia sofrer uma transformação muito grande. Primeiro ia ter um grande avanço intelectual. Aí agora a gente precisa ter um avanço moral. Então é isso. É passar de categoria. Jesus não era um legislador moralista comum, como nós já falamos, né? Ele deu cumprimento às profecias que anunciaram o seu advento. Jesus ele tinha características que ele fazia que era fácil para quem entendia das leis e dos profetas entender que Jesus não era qualquer um que estava chegando. E com os ensinamentos isso deixava muito claro. Só que o que entregava os homens era que Jesus ele insistia em estar com quem? Estar com aquela mulher adúltera, estar com os publicanos. Jesus ele ia justamente onde estavam as pessoas pobres, as pessoas mais bestializadas daquela sociedade, ele estava lá junto.
curando, ajudando. E, claro, ele não curou todos, né? Pois, na verdade, ele estava lá para curar, não era corpos, era almas. Ele estava para curar espíritos. Então, nem todos tinham ainda o seu espírito, enquanto espíritos, estavam prontos para receber a cura. Porque as mazelas do corpo são remédio que estão aí para curar a nossa alma. Então, algumas enfermidades que a gente passa que não tem cura, tem muito a ver com aquele ditado: o que não tem cura, o que não tem cura, o que não tem remédio, remediado está. Então, assim, muitas vezes quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas, a gente não deve sentir dó dela. A gente deve sentir dó daquele que está dirigindo um carro em alta velocidade, embriagado, podendo causar um acidente. Esse sim é digno de piedade. A pessoa que está na cadeira de rodas, não, ela está curando o espírito, ela está em processo de evolução. Então não existe coitadinho, né, no nosso mundo. Claro que não, jamais. Não mais para Jesus, né? Para Jesus nós todos somos iguais. Para Deus, então, nem o que eu tenho a dizer, né? Nada. Então, assim, Jesus ensinou muito, mas só que ele não ensinou tudo. Assim como Moisés também não ensinou tudo. Por quê? Porque os homens lá não tinham condições de entender, assim como os homens da época de Jesus também não tinham condições de entender. Mas Jesus abriu o caminho, deixou o caminho aberto para a próxima revelação. Então, isso nos dá a propriedade para dizer que Jesus abriu o caminho, Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E sem esse caminho, sem a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Ninguém. Se não for por isso, por ele, ninguém vai ao Pai. Caminho para Deus, para o reino dos céus. Por fim, a terceira revelação, o Espiritismo, já não personificado em um homem. Como eu falei, é errado dizer que a terceira revelação veio com Kardec. Não, não é com Kardec. Kardec é um grande, laborioso e venerando ser que trabalhou arduamente aqueles anos para fazer com que a doutrina espírita existisse, fosse materializada aqui entre nós homens, através desses 5 livros maravilhosos, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São 5 obras básicas, o Pentateuco, né, que fala. E lembrar que lá atrás em Moisés também eram 5 obras também, 5 livros, quando ele escreveu na Torá judaica. Olha que interessante, né, isso, né? Então, em 1857 surgiu o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, a terceira edição francesa do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa que a gente usa no Brasil e usa no mundo todo é a terceira edição francesa, revista e ampliada pelo próprio Allan Kardec. O Céu e o Inferno é outro livro de conotação religiosa, que é de 1865. E a Gênese, que é um livro puramente científico e é um livro assim muito mais assim cheio de informações, muito bom mesmo assim, 1868. E também Allan Kardec ele não ficou restrito só a isso, não. Ele lançou também o livro que é o Espiritismo, respondendo certas questões muito básicas, né, que é muito interessante para a leitura. E ele lançou também Obras Póstumas, em 1890. Aliás, desculpe, Obras Póstumas não foi lançada por ele. Obras Póstumas foi lançada pelos seus continuadores, seus parceiros, lá da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, e pela sua esposa, no caso, viúva, Amélie Gabrielle Boudet. Eles é que lançaram esse livro, pois ele começou com Allan Kardec e terminou por eles. E também existem os 12 volumes da Revista Espírita, que é de 1858 a 1869. 1869 é o ano de desencarne de Allan Kardec. Então, a Revista Espírita tem os relatórios das viagens que Allan Kardec fazia para conhecer certos fenômenos, certos lugares onde havia já sociedades de estudos espíritas em outras cidades. Então, o que Allan Kardec fez com isso? Ele já iniciou o movimento espírita, foi lá, já fazendo essas viagens. É muito interessante essas revistas, é muito bom ler. Assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, no Espiritismo, o Espírito de Verdade fala, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Olha só que interessante. Como nós falamos lá no início da nossa palavra, nossa fala, as verdades, a verdade, ela sempre vai sendo repetida, vai sendo ampliada, vai sendo dada uma nova conotação para que, conforme a gente vai evoluindo, para que a gente sempre esteja íntimo e tenha contato com ela. Nós sabemos que entre nós
aqui contemporâneos, ainda existem pessoas que estão lá em Moisés, ainda não saíram disso. Acredita piamente na ipsis literis o que Moisés escreveu e não estão dispostos a abrir mão disso. Se você chega falando de Jesus para eles, eles já acham que não, que está errado, tal. Não é uma crítica, é porque cada um está num momento evolutivo, cada um está num tempo. Então, assim, tem pessoas que infelizmente se apegam muito a isso, né? E eu não estou falando só dos judeus, né? Estou falando também dos cristãos, que são cristãos, mas se apegam muito às leis mosaicas, aos 5 livros do Pentateuco mosaico. Agora, a grande maioria de nós, assim, quando fala em religião, já fica muito apegado a Jesus, mas apenas assim, nos milagres, no sofrimento que ele passou, nas atividades comuns da vida do Cristo, né? Pouquíssimo se atém aos ensinos morais, né? Que, como diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que fala sobre Jesus, que é inabalável, que é a moral do Cristo. Pouquíssimos estão, né? E nesses aí a gente vê que o Espiritismo é o que dá mais ênfase. Embora muitos de nós espíritas ainda não estamos muito interessados, alguns, né, não estão tão interessados ainda na moral do Cristo. Mas, assim, cada um está no seu espaço evolutivo, cada um está crescendo, assim, e assim a gente tem que respeitar, né, claro, porque, afinal de contas, a maturidade espiritual entre nós é um pouco diferente, pois Deus nos criou em tempos diferentes, enquanto espíritos. E cada um de nós tem a sua missão, a sua jornada, vai amealhando conhecimentos e assim evoluindo até onde chegamos, né? Até hoje. Dentro do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a instrução dos espíritos, que, aliás, tem um escrito de Allan Kardec que fala da aliança entre a ciência e a religião. Essas duas alavancas da inteligência humana que se negam uma à outra, mas elas têm a única matriz, que é Deus. Elas se negam, são duas irmãs, mas elas têm um pai em comum, que é Deus. A ciência, ela traz todo o conhecimento e desvenda os mistérios do mundo material. A religião também, ela traz todos os conhecimentos, desvenda os mistérios do mundo espiritual. E assim os homens vão evoluindo com essas alavancas que fazem a inteligência se elevar. Mas o que foi que a separou durante todo o tempo? A gente sabe que a religião é mais velha, mais antiga, a irmã mais velha, a ciência é um pouco mais nova, mas também já tem uma certa maturidade. O que separou as duas foi o materialismo. O materialismo que ficou impregnado. Não estou falando só da ciência, não, da religião também. Pois, depois de um certo tempo, a religião, e principalmente eminentemente na Igreja Católica, o materialismo imperou muito forte. Até hoje a gente vê que existem verdadeiras religiões que fazem verdadeiros cultos ao materialismo. Então, assim, talvez por os seguidores, os membros, os sacerdotes dessas religiões aí, por não perderem a sua zona de conforto e toda aquela dominância sobre público e pessoas, negue a ciência. Porque talvez a ciência não fale coisas que sejam do seu agrado. Assim como a ciência também, por ter métodos rígidos, assim, não acredita nas verdades da religião. Isso há uns anos atrás, muitos anos. Hoje em dia é diferente. A gente vê uma ciência menos materialista, assim como a religião também, alguns segmentos dessa que a gente chama de religião, né, que é a alavanca da inteligência humana, também a gente vê menos materialistas fazendo parte. Então a gente vê que começa a ter uma certa união entre ciência e religião. Mas o que realmente une a ciência e a religião? Nós vamos dizer que é a filosofia. A filosofia, ela traz conhecimentos que não são nem ciência e nem religião. A filosofia, ela traz, por exemplo, conceitos como entendimentos como dentro da ética, dentro da lógica. A ciência precisa da lógica, mas precisa da ética também, porque senão o método científico não é apurado, não é verdadeiro. Assim como a religião ela precisa da ética, né? Pois Jesus ele fazia isso. Jesus ele aplicava a ortodoxia e a ortopraxia. Ele falava, ensinava, mas ele cumpria, ele fazia isso. Então, e a ciência, a religião também precisa da lógica, pois sem lógica ela vai ser o quê? Vai ser um fundamentalismo, vai ser uma fé cega. Infelizmente a gente vê por aí a fé cega sendo pregada. Então, olha só, se a gente vê que existe a ciência e a religião, e no meio o que as une é a filosofia.
Sim, meus irmãos, eu estou falando da ciência, filosofia e religião. É os pilares do espiritismo. É a nova era. E é assim que tem que ser. Em 1940, o espírito Emmanuel, ele, através das venerandas mãos de Chico Xavier, ele psicografou o livro O Consolador. E na questão 204 está escrito assim: o intelecto mais a moral são duas asas que fazem a alma se elevar. Então nós temos intelecto e a moral. São duas asas. E a alma se eleva com essas duas asas. Mais tarde, no Vaticano, o Papa João Paulo II, em 1998, lançou uma encíclica, que é uma carta aos fiéis. E o título dela é Fides et Ratio. Fé e razão. Fides et Ratio. Está disponível na internet, quem quiser pesquisar, fica à vontade. Ratio é com T, ratio. Fides et Ratio. Fé e razão, está escrito lá, fé e razão, duas asas pelas quais o espírito humano se eleva. Olha só, enquanto em 1940 Emmanuel falava que o intelecto mais a moral são duas asas que fazem a alma se elevar, o Papa, lá no Vaticano, ele lançava essa encíclica, que a fé e a razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva. Karol Wojtyla, que é o Papa João Paulo II. Então a gente vê que o espiritismo ele traz realmente na essência essa coisa de unir a ciência e a religião. E não pode ser assim diferente. Não há de haver negações. E tudo caminha para uma convergência. Porque Deus é um só. Então não pode haver divergência. Deus é um só. Então, como já havíamos falado, o que une a ciência e a religião é a filosofia. Por isso que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E, enfim, chegando na nova era, que é a instrução dos espíritos, tem um item psicografado por um espírito que assina, um espírito israelita, em Mulhouse, 1861. É a primeira psicografia do Evangelho segundo o Espiritismo, e a primeira, inclusive, que Allan Kardec recebeu, que foi para compor esse livro. Então, esse espírito israelita, ele fala de Moisés, e ele é que denomina o povo lá da época de Moisés como um povo semi-selvagem. Não é palavra nossa, é palavra desse espírito israelita. Que, claro, pode ser que ele viveu junto naquela época. Então ele fala das 3 revelações. Ele explica Moisés, os motivos que Moisés tinha para fazer aquilo, para tirar aquele povo da casa de servidão, porque senão eles não iam evoluir nunca sendo escravos, jamais. Fala do Cristo, que é o iniciador da moral mais pura, mais refinada, que fez com que já depois de 2000 anos, depois de Moisés, pudesse trazer novos entendimentos para os homens. E também fala do espiritismo, apesar de ser um espírito israelita, fala do espiritismo também, que é a alavanca que Deus para que a humanidade avance, pois de 2020 anos para cá, aliás, não, de 1800 anos, né, porque foi quando surgiu o advento com Allan Kardec, já tínhamos compreensão de certas coisas, a ciência tinha avançado muito mesmo. Então, por isso que as coisas se afunilaram, se davam certo. Tem também uma mensagem de Fénelon, espírito marcante no Evangelho segundo o Espiritismo, que em Pontier, 1861, alertava para que nós avançássemos moralmente, pois já era um momento em que nós devíamos sim continuar com os avanços da ciência e da tecnologia, mas sem esquecer da nossa moral, do amor, né? E assim, o amor e a moral fazendo parte dos nossos dias. E ele diz que somos grãos, sim, muito pequenos, mas o que seria dos montes, das grandes montanhas, se não fossem os grãos? E assim elas estão formadas lá. Então, dessa forma é que a gente deve trazer, cada um, considerando sendo um grãozinho, um pouquinho desse amor, dessa moral, para que haja o crescimento. E também nós temos a mensagem de Erasto, o discípulo de Paulo, que em Paris, 1863, psicografou também um texto lindo, maravilhoso, falando muito de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, esse espírito que, nas palavras dele, é o grande vulgarizador do espiritismo. E eu não estou falando de Santo Agostinho, desencarnado, já como espírito que compõe lá os prolegômenos do Livro dos Espíritos, junto com Sócrates, Platão,
São Luís e Swedenborg e tantos outros. Não estou falando de Santo Agostinho encarnado mesmo. Ele tinha um livro chamado As Confissões. Nesse livro está escrito assim, ó, no interior de todo homem existe Deus. No interior de todo homem existe Deus. Santo Agostinho já ensinava isso. Aí vem o livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Aí os Espíritos respondem, na consciência. A imortalidade da alma é um ensinamento que a Santo Agostinho já dava quando estava encarnado. A existência de outros mundos também era um ensinamento de Agostinho. Necessidade do autoconhecimento. Olha, que interessante. A gente vê que tem uma passagem maravilhosa, que inclusive ele mesmo respondeu no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 919. E tudo nesse livro, As Confissões. E mais tarde, como desencarnado, a gente vê que esse Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, tem 4 passagens que ele responde, que ele faz texto e assina com seu nome. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 6 itens, 6 passagens que ele assina, que ele psicografa, que ele dita, né, para o médium psicógrafo e assina com seu nome. Então, assim, um espírito muito presente mesmo na codificação da doutrina espírita. Então, a sua passagem mais marcante, como havíamos falado, é a questão 919, quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais prático e rápido para o homem ele crescer. Aí ele responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é uma frase que está bem escrita no portal do templo, no oráculo da ilha de Delfos. Ilha de Delfos, onde tem as quitonisas, elas faziam contato através de uma estimulação com espíritos e respondiam perguntas para quem fosse lá perguntar. Então, assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mistério de Deus e dos mundos. E Santo Agostinho já coloca isso. Aí Allan Kardec tenta esmiuçar, né? Sabemos da grandiosidade dessas colocações, mas como seria o meio mais prático? Aí Santo Agostinho faz o nosso deleite. Ele explica que toda vez antes de dormir, ele fazia uma reflexão, ele pensava como é que era o seu dia, se ele tinha feito alguma coisa contra alguém, se tinha alguém que tem algo contra ele. E todas as noites ele fazia isso. E isso provoca o quê? Um autoconhecimento puro, sem máculas. Então, assim, Santo Agostinho, em espírito, não veio demolir o que ele mesmo edificou, né, em espírito. Aliás, ele veio trazer uma visão mais clara, mais aprofundada sobre aquilo. Pois se ele, sob a influência da matéria, ele conseguia ter essa lucidez, imagina quanto espírito, né? E a gente sabe que na filosofia, na academia, nas universidades, quem faz o curso de filosofia ou faz cursos relacionados à filosofia tem que ler Santo Agostinho, devido aos conhecimentos que ele já trazia. Então a gente vê que é um filósofo que está unindo a ciência e a religião, pois é um santo que trata de coisas filosóficas, mas que se serve muito da ciência. Então, não é à toa que esse espírito, Erasto, faz tanta deferência com Santo Agostinho. Então, meus irmãos, nós hoje falamos sobre as 3 revelações, né, principalmente sobre Cristo, não vim destruir a lei. Espero ter realmente não deixado dúvidas, espero ter sido claro nas exposições. Estamos abertos, como o irmão Acioli disse, estamos abertos aqui para responder perguntas, caso alguém tenha, por favor. Muito obrigado. Já vi que tem algumas perguntas aqui, viu, Ed? Vamos tentar respondê-las, né? E aí, Ruth? Sim, a primeira pergunta é do Irã Bezerra. E ele pergunta, Ed, você não acha que tanto a primeira como a terceira revelação foram trazidas pelos Espíritos, já que Moisés, instruído pelos Espíritos reveladores, consolida a adoração de um único Deus, assim como Kardec com a codificação espírita? Primeiramente, Aí muito obrigado. na tela a pergunta. Isso. Primeiramente, muito obrigado, Francisco e À vontade. pela sua pergunta. E sim, claro, tanto na primeira quanto na terceira revelação,
e também, claro, junto com Jesus, pois Jesus não estava sozinho, havia, sim, a participação dos espíritos, né, claro. E Moisés, como nós falamos, ele tinha essa mediunidade de efeitos físicos, então ele também tinha pelos conhecimentos que ele tinha lá dos egípcios, ele também entendia bem. Quando ele subiu no Monte Sinai, é dito que ele foi falar com Deus, mas na verdade ele foi falar com espíritos de grande envergadura, moral, de crescimento, assim, que passaram esses 10 mandamentos para ele. Então, assim, a afirmação do nosso amigo Francisco aí está correta, é isso mesmo. Mais alguma outra? Tem uma outra, né, da Irlene, da nossa amiga Deixa eu ver se Irlene eu acho Rodrigues. aqui. Calma aí, Ruth. Deixa eu É ver a se eu acho. penúltima. Penúltima, né? Isso. Tá aqui, achei. Pronto. Ela pergunta: boa noite, Ed. As pragas existiram no sentido de castigo? Eu assisti na TV History a explicação científica de cada uma. Exemplo: a água de cor vermelha foi causada por algas que dava esse efeito. Está perguntando Sim. sobre as pragas, né? Isso. Sim, exatamente. Moisés, como era médium, e ele tinha o dom, né, de prever o que poderia acontecer. E a gente entende que algumas das coisas que aconteceram lá tem uma explicação científica, mas tem explicação nos dias de hoje, não naquela época. Tanto é que quando Moisés, ele guiando o povo pelo deserto, falam que ele abriu o mar e o povo passou, há quem diga que naquela época houve uma vazante na maré e as águas se abriram. Então eles puderam passar. Aí quando as tropas lá do faraó foram perseguir, passar lá, foram passar também por aquele corredor que tinha se formado, aí já estava na hora de o mar encher de novo. Então por isso que ficou essa alusão. Mas claro, Moisés tinha assim, sua mediunidade, efeitos físicos e algumas coisas ele sabia que poderia acontecer, então ele já dizia, tal coisa vai acontecer, igual como a gente fala aqui hoje, em Brasília, né? No mês de junho vai fazer frio. Então, assim, é algo que é fruto da nossa observação, né? Também era o que ele fazia muito lá na época também. Muito obrigado, viu, pela pergunta. Viu, Ed, você me fez lembrar da minha infância agora, falando sobre essa questão da maré, né? Eu me lembro que, quando era criança, nós íamos para uma praia que ficava no fundo da Baía de Guanabara. E nessa praia, assim, mais ou menos uns 500 metros da praia, tinha uma ilha. E a gente tinha acesso a pé para ir nessa ilha e depois tinha que voltar até um certo horário, senão não nos dava mais para retornar. Aí o que ia acontecer? Ou alguém ia lá de barco nos pegar, ou então a gente esperava a maré abaixar de novo, que aí demorava, né, para que a gente pudesse retornar. Ou seja, então, acredito eu que Moisés tinha esse conhecimento, né, devido que ele estava há não sei quantos anos no Egito, essa possibilidade de atravessar o mar andando, né? E ele sabia que essa questão de maré vazante e cheia é uma coisa que acontece rápido. Eu me lembro, a gente ia lá e tinha que fazer o que tinha que fazer e tinha que retornar logo. Porque se a gente passasse, ficasse mais ou menos uma hora lá, não conseguia mais voltar. 500 metros para nadar para quem não é nadador, é chão, né? Chão não, é água, né? É muita água. Pois é, você me fez lembrar agora da minha infância, mole, da questão da maré. Faz tempo, faz um tempinho, viu? Bote tempo nisso. Oh, não exagera também, né? E aí, tem mais alguma coisa? Sim, tem uma pergunta também da nossa irmã Regine, da Regine, né? Regine Souza. A Regine. Isso. E ela pergunta o seguinte: o Antigo Testamento nos fala de um Deus severo. Por que os nossos amigos evangélicos se baseiam mais nos ensinamentos do Antigo Testamento?
Pronto, coloquei a pergunta aí na tela. Bem, a gente pode falar de evangélicos e evangélicos, né? Com todo respeito que esses irmãos merecem, né? Nós temos evangélicos que, assim, estão muito avançados no estudo, né? Sobre Jesus e também, né, sobre essa questão da alma, do espírito. Mas há também aqueles evangélicos que ainda se apegam demais ao Velho Testamento. Talvez a única explicação mais plausível que a gente possa ter aqui é sobre a pluralidade das existências, né? São talvez pessoas que estavam lá presentes, lá com Moisés, ou talvez negaram Moisés naquela época, então devido àquele arrependimento pedem para nascer nesse mundo e propagar essas, né, verdades, né, mosaicas assim. E agora, se a gente notar também, quando a gente pega a Bíblia, que eu tenho a minha Bíblia aqui, se a gente for ver o Velho Testamento, ele é muito maior do que o Novo Testamento. Deixa eu só fazer uma divisão aqui para a gente ver. A relação é essa aqui, ó. Aqui é o Velho Testamento, olha a espessura. E aqui é o Novo. Então a gente vê que tem uma diferença de espessura. Então, quando a gente vai abrir a Bíblia, é mais fácil abrir no Velho, no Antigo Testamento, quer dizer. Então, o que acontece? Então, e também assim, pelo que eu vejo nos cultos, né, porque eu estou falando isso com conhecimento de causa, pois os meus familiares lá de Goiânia são todos eminentemente evangélicos. O único espírita sou eu. Então, quando eu vou lá, minha mãe sempre me leva, até hoje, me leva para as igrejas evangélicas. Eu fico vendo os cultos, né? Então, assim, é muito mais cômodo fazer ensinamentos, doutrinar, com base no Antigo Testamento, né? Porque se a gente for olhar lá, tem coisas assim muito sublimes, muito espiritualizadas, mas também tem muitas coisas voltadas ainda para as questões materiais, de dominância, de medo, temor. Então, de certa forma, ajuda, vamos dizer assim. Religião é como se fosse um sapato, com todo respeito que eu estou falando isso. Alguns preferem esse sapato muito apertado, muito amarrado mesmo. Outros preferem um sapato mais folgado. Há aqueles que gostam do chinelão, né, aquele chinelo confortável. Então, assim, cada um usa da sua forma. O importante disso tudo aí é se a religião faz o verdadeiro religare, né? Religar a criatura com o Criador. Isso é que importa. Na verdade, até o capítulo, né, é intitulado Não Vim Destruir a Lei. Quando Jesus faz essa afirmativa, ele fala sobre as leis de Deus. E no Antigo Testamento também existe a lei de Deus, né? Porém, está misturada com a lei humana, com a legislação humana. Então, existe a lei humana e a lei divina misturadas, né, no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz que não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus. Agora, a lei de Moisés, que é a lei humana, ele modificou radicalmente. Isso aí a gente está em vista. Só vou dar um exemplo, existem vários outros, mas um mais contundente. Moisés, no Antigo Testamento, quem puder depois procure, a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher adúltera. A mulher que fosse pega em adultério era apedrejada. E o que acontece na época de Jesus? Aí acontece aquela passagem muito significativa, que é sobre as pessoas que queriam apedrejar a mulher, porque a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a Torá mandava. E o que Jesus responde? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então ninguém atirou pedra, o pessoal foi embora, né? Aí no final do diálogo, Jesus, com muita propriedade, diz: mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela respondeu: foram todos embora. Pois então, eu também não te condeno. Olha só, Jesus, olha só que mudança na lei ele fez. Olha a mudança na lei humana. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
né? Então, quando a nossa interpretação de não vir destruir a lei, é a lei de Deus, essa é imutável, é de todas as épocas, ela era, ela foi, é e sempre será. Agora, a lei do homem, a lei humana, é o que nos ensina a doutrina espírita, ela é variável, ela se desenvolve junto com o desenvolvimento do homem, né? Então, o Antigo Testamento é um livro maravilhoso. Allan Kardec nos incentiva. Allan Kardec incentiva os espíritas a estudarem o Antigo Testamento. Porém, a gente tem que saber separar o que é divino do que é humano, né? Tá certo. E aí, mais alguma pergunta, Ruth? Não, no momento só essas mesmo. Pronto. Sem pergunta. Então eu vou aproveitar só uns minutinhos, só para fazer o chamado para o nosso aniversário de amanhã, porque eu tinha prometido a participação ao vivo do presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, que também é um diretor do Lar Fabiano de Cristo. E o Lar Fabiano de Cristo foi a obra grandiosa fundada pelo nosso patrono Jaime Hollenberg de Lima. Então, existe um vínculo entre o Jaime Hollenberg de Lima, fundador do Lar Fabiano de Cristo, e a Cruzada dos Militares Espíritas, que ele fez parte quando estava encarnado entre nós. Então, infelizmente, eu entrei em contato com o Danilo Vilela, professor Danilo Vilela, que é o presidente atual da Cruzada dos Militares Espíritas. Ele pediu desculpa, ele não poderá participar ao vivo, porém, mandará um vídeo para que nós possamos passar a mensagem dele. Ele falou que vai ser um vídeo breve, entre 8 e 10 minutos, e ele vai passar a mensagem que nós pedimos para ele, tá bom? Mas amanhã nós teremos uma live especial de comemoração dos nossos 19 anos de fundação. Então, para nós que fazemos o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, é um dia muito especial. Então, eu convido aos amigos amanhã a participarem. Amanhã vamos fazer a divulgação para lembrar as pessoas, tendo em vista que terça-feira não é um dia típico nosso para fazer live, mas amanhã nós teremos uma live que iniciará às 19h30. Então, só para comentar, nós falaremos sobre a nossa fundação, o motivo da nossa fundação, do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Falaremos sobre um pouco da personalidade desde o mundo espiritual até a encarnação de Jaime Hollenberg de Lima, e terminaremos falando um pouquinho sobre o Lar Fabiano de Cristo, que foi a sua obra, né, que persiste até hoje, com 62 anos de idade. A obra. O Jaime Hollenberg desencarnou em 1978, janeiro de 1978. Tá? E tem muito a ver, interessante, viu, Ed? Que tem muito a ver, ele é de Sergipe, mas tem muito a ver com o Ceará. Por quê? Porque ele que botou a pedra fundamental no polo que nós conhecemos aqui como Polo Bezerra de Menezes. É um polo, né, de atividades espíritas. E em Jaguaretama, que está inserido esse Polo Bezerra de Menezes, ele inaugurou, através da CAPEM, o Caixa Pecúlio dos Militares, ele fundou um hospital maternidade Bezerra de Menezes. É um cearense, né, daqui da Gema.
né? Então, tem um vínculo entre Jaime Hollenberg, de Sergipe, sergipano, e o grande cearense, o médico dos pobres, o grande divulgador da doutrina espírita, o homem bom por natureza, Bezerra de Menezes. Então, existe um vínculo muito grande. Então, amanhã nós vamos trazer algumas dessas histórias para falar, homenagear o nosso patrono. E é assim que a gente faz. Só vai faltar uma coisa amanhã. Só uma coisa. É o bolo. O bolo não vai ter, né? Infelizmente. Mas o ano que vem, né, no aniversário de 20 anos, nós colocaremos 2 bolos na festa. O bolo de 19 e o bolo de 20. Falou em bolo aqui, o Castelo Branco já se animou aqui, ó. É bolo Então, vamos virtual. encerrar. Manda um pedaço do bolo, não esqueça. Olha, ela falou em bolo, espírita não gosta de comer, né, Ed? Tá bom. Vamos encerrar então, né, Ruth? Agradecendo aí o nosso amigo Ed Moura, né? A nossa amizade está se fortalecendo, né? E a doutrina espírita tem essa capacidade de fortalecer os laços de amizade, né? Que nós possamos continuar com essa união entre nós, né? E as nossas instituições, né? Através da fraternidade e do amor ao próximo. Tá bom, meu amigo? Olha, eu queria muito agradecer a oportunidade de oferecer esse espaço para a gente realizar esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e também, claro, parabenizar o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg pelos seus 19 anos, né? Que venham mais, né? Mais 19, mais 20 anos aí de trabalho, pois esse mundo precisa muito mesmo, viu? Tá bom, Ed. Parabéns. E aí, vamos encerrar, Ruth? Isso, vamos. E, mais uma vez, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, queremos te agradecer, Ed, por mais esse seu tempo que você disponibilizou para nós e agradecer também aos nossos amigos e irmãos que estiveram presentes conosco na noite de hoje. E que amanhã esperamos também que todos nós estejamos juntos aqui, né, para falarmos de Jaime Hollenberg, o escultor do bem, né? Isso, o escultor do bem. Isso. O escultor do bem. Tem um livro que escreve a biografia dele, e o título do livro é esse. Jaime, o escultor do bem. O escultor do bem. Então, para nós encerrarmos como é de praxe com a prece... Um comentário aqui. O Lourenço Azevedo é o nosso amigo, né? Lourenço. Ele está dizendo aqui que um irmão da turma da Marinha, né, da turma dele da Marinha, está acometido de Covid-19, mora lá em Belém. Né, que as nossas vibrações de força, né, de oração, possa se direcionar a esse amigo, Ronaldo Moraes, o nome dele. Está lá acometido com a doença, né, e que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Tá bom? Então, vamos pedir ao Ed, né, Ed, para fazer a nossa prece final. Rapaz, o negócio aqui é explorar o convidado. É isso mesmo. O negócio é explorar o convidado. Então, pronto. Então, é com você a palavra, tá? Então, eu convido a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, não de uma forma ritualesca, não. Apenas para nos concentrarmos e nos conectarmos assim com a divindade, com esses venerandos espíritos amigos que nos assistiram e nos assistem, nos ajudam. E assim agradecer por esses momentos de estudo, de reflexão, pelas ideias que brotaram em cada um de nós e as palavras. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Rogamos assim ao Pai que nosso irmão marinheiro, Ronaldo, que está internado, vítima de Covid-19, possa ter sua saúde restabelecida e assim voltar às suas atividades, tanto na família, quanto nessa atividade tão honrada e nobre, que é
na Marinha do Brasil. Assim, gostaríamos de lembrar que tão importante quanto o nosso corpo físico também é a nossa saúde espiritual, que nós possamos sempre cultivar a saúde e nossa espiritualidade. E lembrar o que Jesus disse quando ele nos ensinou: brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda a força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz e sedes, pois, perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E mais tarde adiante também completou o nosso venerando Jesus: tudo quanto faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais. Assim nos ensinando o valor da fé, que nós podemos conseguir coisas que talvez jamais poderíamos entender assim. Muito obrigado pela oportunidade e gostaria muito de saudar esse espírito maravilhoso chamado Jaime Hollenberg, pelo seu legado, pela sua obra, que tanto nos inspira. Que assim seja. Tá ok, meu amigo. Então, nós queremos agradecer a todos os amigos que nos assistiram, pelos parabéns que enviaram, pelas perguntas que enviaram, e que todos nós sejamos abençoados. Então, vou sair, viu, desligar a nossa live. Você permanece conosco, Ed? Permaneça aí. Uma boa noite a todos. Boa noite.